Nossa, que delicioso é saborear um pão com mortadela, presunto, ou mesmo comer umas salsichas, não é? Mas venha cá, vocês sabem como surgiu estes alimentos? E vocês sabiam que eles são chamados de embutidos? A origem dos embutidos remonta a milhares de séculos. Este tipo de produto está assim estabelecido ligados à nossa dieta. Sim, eles fazem parte da cultura espanhola, e está ligado diretamente ao sal, bem como na dominância do fogo, e é por isso que seu surgimento e uso é tão fundamental. Bom, eu sou a Isabela Ducati, e dou boas-vindas aqui no Lebrestou Curiosidades. Bom, já que estão por aqui, que tal deixar aquele like maroto aí embaixo? É a sua primeira vez aqui no nosso canal? Então, se inscreva. É fácil, é só clicar aí no chapeuzinho, olha, é de graça e você ajuda o nosso canal a crescer. Então pessoal, vamos à nossa matéria de hoje. Bom, como falei na abertura, tudo que envolve os embutidos está envolto no sal, correto? Bem, você sabe quando surgiu o uso do sal? Bom, eu vou lhes ensinar um pouco de história. Olha, o sal apareceu na cultura humana no ano 3000 a.C. Isto é aproximadamente o que os grandes pesquisadores falam. Mas uma de suas características é que ele não era como você conhece hoje, e compra nos supermercados. Ele era em pedras, e foi muito usado pelos romanos como pagamento de seus legionários pelos serviços prestados ao império. Foi deste ato que originou-se a palavra salário, pois vem do latim, língua então falada pelos romanos, que era salarium, e seu significado era pagamento com sal. A partir de então, peixes, aves e carnes eram temperadas com esta iguaria e passaram a serem comercializados. Era até interessante, pois um soldado ou legionário chegava em sua casa com um saquinho de sal. Naquela época as moedas eram somente para negócios do governo imperial, e o sal tinha muito mais valor do que as moedas até então. Também foi desta época que surgiu a frase, você não vale 1 quilo de sal. Isto era falado quando um legionário não cumpria com suas obrigações. Bom, eu disse no início de nosso vídeo que os embutidos está intimamente ligado à dominância do fogo. Isso por parte do homem, portanto, seu uso está ligado diretamente ao processos de cozimento. As misturas de carnes magras e de gorduras foram criadas pelos homens primitivos. Isso com o objetivo de preservar a carne, logicamente para um consumo posterior. Pimba, aí iniciava-se os primeiros conservantes caseiros. Vamos voltar um pouco no tempo, mais ou menos aproximadamente 2 milhões de anos atrás. Na pré-história, o homem chamado Homo ergaster não era tido como caçador, mas sim como comedores de carniça. Isso mesmo, os hominídeos comiam somente da sobra de outros animais, ou seja, carniça. Com a sua evolução dos hominídeos passando para o Homo erectus e pelas fases da pedra lascada, e da criação da lança, eles começaram a procurar uma maneira de preservar a carne de suas caças, pois até então, como eu disse, ele se alimentava da carne deixada por outros animais. A carniça, a caça, que não era nada fácil de ser obtida, tinha que passar por 3 processos. Primeiro, ser abatida, depois toda cortada em pedaços, e por fim descarnadas, ou seja, separados os ossos da carne. As carnes retiradas então, eram colocadas para secarem ao sol, isso com uma vigilância grande por parte dos hominídeos, pois poderiam serem roubadas por outros animais carniceiros. Então mais tarde, ele descobre que com a adição de gorduras e com a descoberta do fogo aumentaram as suas possibilidades de conservação. Esta forma de preservar a carne por mais tempo evoluiu para a elaboração dos embutidos ou produtos de salsicharia. Não confunda salsicharia com uma loja que vende salsichas ou mesmo com as ditas cujas. Salsicharias é o nome dado ao produto
processo de fazer embutidos. Embora não se saiba a origem exata da elaboração dos primeiros embutidos, apresentam-se citações de presuntos, bacons e as salsichas nos estudos feitos do Greasy Classical, que trata-se de um trabalho literário sobre a cultura dos embutidos. Vocês sabiam que nas Odisseia de Homero é citado um intestino cheio de sangue e gordura, e que era assado no fogo? É isso mesmo, é referido no livro das Odisseias de Homero sobre o assunto. E o que ele menciona hoje podemos identificá-la como a famosa morcela. Para quem não conhece, a morcela nada mais é do que o chouriço. O mais curioso é que no Império Romano preparavam-se salsichas para rituais. Tais rituais tinham por razões religiosas. Bem, o consumo dessas salsichas se davam em rituais relacionados à fertilidade e ao paganismo, e como sempre acabavam em orgias regadas de muito vinhos, comilanças e erotismo. Esse processo de fazer embutidos pelo homem foi sendo melhorado ao longo dos séculos, principalmente quando o ser humano começou a adicionar especiarias que alongavam ainda mais sua vida útil. Os embutidos surgiram da necessidade de acharem uma alternativas para conservar a carne por muito mais tempo. Já o sal tinha seu papel fundamental, que era o de desidratar e conservar a carne. Vocês sabiam que os embutidos são considerados os primeiros alimentos embalados da história? Isso mesmo, pessoal. Quando os homens começaram a usar o couro dos próprios animais para preservar a carne em porções, estavam produzindo sem saber a magia da invenção da embalagem, ou o que podemos chamar de o primeiro e natural recipiente, cujo objetivo era um só: o de proteger, conservar e fracionar o produto para consumo posteriores. Já na Idade Média, a elaboração de salsichas teve um grande avanço. Pouco a pouco, os abates realizados pelas mesmas famílias começam a se tornar populares. Elas abatiam seus animais domésticos, especialmente os porcos, e na temporada de inverno, quando os abates aconteciam com maior frequência, utilizavam todas as suas porções de carnes para elaborar os embutidos, triturando e envelopando estas carnes em tripas cruas. Vocês sabiam que este costume ainda persiste nas áreas mais rurais até nos dias de hoje? Isso mesmo, em boa parte da Europa, ainda existem tais processos, que são tradicionais das famílias, e isso vem se alongando por muitas gerações. Agora, no século XIX, com a Revolução Industrial, começou um tempo de progresso moderno, justamente com a elaboração dos embutidos, sendo uma peça-chave nesta revolução, o ressurgimento dos condimentos. Com a busca constante nas Índias e países árabes de tais especiarias, acabou sendo um ingrediente essencial na fabricação e no amadurecimento dos embutidos. Chegamos aos dias de hoje. Os avanços tecnológicos ligados às técnicas tradicionais e artesanais dão a este tipo de produto uma qualidade superior tanto no seu preparo, sabor, bem como em sua conservação. Sabiam que, muitas vezes,
A dieta pode pregar uma peça em vocês, isso mesmo. E olha, isso ocorre ao apresentar um alimento que pensamos não ser prejudicial à nossa saúde. Esse é o caso de alguns produtos que são classificados como embutidos e que a gente nem sabe se realmente são ou se são bons para nós. Para entendermos melhor, os alimentos embutidos são produzidos a partir da carne de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, equinos, de aves, peixes e frutos do mar, além das vísceras e até do sangue dos animais. Esses elementos são triturados, homogeneizados e embutidos sob pressão ou acondicionados em tripas naturais ou artificiais. Elas são utilizadas para protegê-los das influências externas, ao mesmo tempo que lhe dá forma e estabilidade. Hoje, os embutidos recebem a adição de corantes, aditivos químicos, como os nitratos e nitritos. Tudo isso para manter a cor vibrante, além do sal, açúcar e temperos artificiais. Isso por muitas vezes serem compostos por partes do animal pouco nutritivas e que seriam descartadas facilmente. Você questionará: Isabela, quais são os alimentos embutidos então? Aqui vou falar uma lista dos mesmos, e olha, poderá te surpreender. Então vamos a ela. Linguiça. Presunto cozido, de Parma, ou cru. Salame. Salsicha. Apresuntado. Peito de peru. Blanquete de peru. Mortadela. Popa. Pastrami. Tender. Salsichão. Lombo defumado. Morcela. Paio. Codiguinho. Alguns rosbifes industrializados. Carnes enlatadas. Canicamas. Nuggets. Steaks. Hambúrgueres. Iscas ou tiras de frango empanados. Esses são alguns embutidos famosos, mas existem muito mais. Com certeza alguns desses alimentos causam espanto. Veja como exemplo o tender, o peito de peru, do nuggets, steaks e tiras de frango empanadas. Eles são alimentos muitas vezes do dia a dia nosso, porém eles são ultraprocessados, e perdem suas características originais, isso para chegar à forma e consistência diferente. Porém, é importante ressaltar que eles são considerados embutidos apenas quando são industrializados. Um nuggets caseiro, por exemplo, não pode entrar nessa classificação porque não passa por nenhum dos processos da industrialização dos embutidos. O que leva ao espanto é que no caso do peito de peru, por ser culturalmente associado às dietas, é visto por muitos como um alimento mais saudável e natural. E não é bem por aí. Talvez se fosse o caseiro, ou seja que você tira as fatias após assado, e sem adição de químicas pode até ser. Mas afinal de contas, aquele que nós compramos no supermercado é um produto também totalmente processado e possui muitos aditivos químicos, o que nos leva à resposta de ser saudável ou não. Por isso, é sempre indicado a orientação de um nutricionista. Não faça nada sobre dietas de alimentação, nas suas condições de serem ou não saudáveis. Se você tem dúvidas, procure por um nutricionista. Ele ou ela está aí para avaliar de que forma alguns alimentos, como o peito de peru, possa fazer parte do consumo habitual, de uma forma saudável e nutritiva. Saibam que os embutidos são classificados por serem curados ou não, podendo serem cozidos ou crus. A salsicha é um exemplo de embutido carne cozido. Já a linguiça fresca está classificada como embutido cru, e o salame é classificado como curado cru, e por fim o paio como curado cozido. Interessante, não é, pessoal? Então, pessoal, gostaram da matéria de hoje? Se você gostou, deixa então seu like aí embaixo e compartilhe com seus amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Clique aí no chapéuzinho. É fácil e é de graça. Não se esqueça de acionar o sininho para estarem recebendo as notificações de novos vídeos. E, aqui no canto tem as nossas redes sociais. Também, não se esqueçam de visitar o nosso novo canal. Está muito bom. Estamos no início, e terá matérias fantásticas, com minha irmã Raquel, e o comandante Camargo. Para acessar o endereço está aí
embaixo na descrição do vídeo, ou simplesmente digite na caixa de pesquisa do YouTube Camargo Transportes Aéreos Virtuais. Você será dirigido diretamente para o canal. Bom, eu vou ficando por aqui agradecendo a atenção de todos, e desejando um ótimo final de semana para todos vocês. Então até o nosso próximo programa. Um beijo aqui da Isabela. Tchau pessoal.